Pessoal, nesse tempo de confinamento do coronavírus, eu não aguento mais ouvir notícia ruim. Não temos quase nenhuma luzinha no fim do túnel. Eu resolvi rebuscar um, um material que eu tenho desde o tempo da Volkswagen em Taubaté, que falava sobre a saúde integral. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que tem muita gente que está como eu, não aguentando mais essa situação. E eu acho que vale a pena a gente repensar a saúde como um todo, e não só a física, esses problemas de saúde física que nós estamos enfrentando. Então, eu estou trazendo aqui esse material e convido vocês a fazer uma viagem que nós vamos chamar de Buscando a Saúde Integral, no sentido de que nos livremos dessa tortura que estamos recebendo da televisão diariamente. Como bem disse o psiquiatra Augusto Cury, que chamou isso de virose mental. Eu colocaria ainda mais que depois que passarmos essa fase, essa crise, provavelmente nós vamos entrar num perigo que podemos chamar de estresse pós-traumático do coronavírus. Então, proponho a fazer com vocês uma viagem que vamos chamar de Buscando a Saúde Integral. Para isso, nós inicialmente vamos refletir sobre a saúde como um todo, nos comparando com o leão. Quem seria o rei dos animais? É o leão ou o homem? Eu peço perdão aqui às senhoras por usar o homem como sinônimo de ser humano. Não é por questão de machismo, não é por preguiça mesmo, para não ficar toda hora falando ser humano, né? Até o leão, né, merecia ser substituído por leoa, porque ela também é muito mais voluntariosa e lutadora do que o próprio leão. Mas, enfim, vou procurar sempre falar em ser humano. O ser humano, em primeiro lugar, ele respira mal. Olha só, a coisa mais importante que nós temos, mais imediata, que nos falta é o ar. Veja aí, não posso esquecer do coronavírus, em busca de respiradores aí, não é? Mas, veja, a coisa que mais nos mais premente na vida é o ar. Nós temos 3 minutos para ficar sem o ar. E o homem respira mal. Por que respirar mal? Quando nós nascemos, já temos uma dificuldade, porque logo já vão nos pegar. Se a gente não chorar, que dizem que é por causa da abertura dos alvéolos, do despregamento dos alvéolos, e se não chorar, a gente leva umas palmadas logo de cara. Aí vem a enfermeira dar um banho na gente, e a leoa vai fazer diferente. Ela vai lamber todas as secreções que vêm do parto, que vem do útero dela, e com muito mais carinho do que a enfermeira que nos dá um banho lá, depois já coloca uma roupa, a gente começa já a ficar restringido da nossa respiração. Antigamente colocava até os coelhos, os mais velhos devem lembrar disso, que era uma faixa que ainda punha na barriga e que já limitava a respiração. A gente vai crescendo e a gente vai aumentando ainda mais essa restrição, né? Colocando cinto, terno,
as mulheres sutiã, modeladores, livraram-se dos espartilhos que também tanto comprimiam e dificultavam a respiração. O que o organismo fez? Como precisa captar o oxigênio com facilidade, ele se adaptou a isso. Então, o oxigênio, ele penetra nos alvéolos do pulmão e vai para a circulação e vai promover o metabolismo do organismo muito mais rápido do que o gás carbônico, que é o resultado da escória desse metabolismo, que vai ter que sair pela mesma membrana. Ora, como O2 são dois átomos e CO2 já são 3 átomos, que são 2 de oxigênio e 1 de carbono, nós respiramos mal porque temos dificuldade em expelir o gás carbônico, que vai se acumulando no organismo e vai formando o ácido carbônico, que é o responsável pelo nosso envelhecimento, inclusive. E ele se acumula tanto que chega uma hora que o organismo precisa usar de artifícios para botar isso para fora. Então vem o quê? Vem o suspiro, vem o bocejo, o espirro, a tosse, e já vemos aí a sociedade nos reprimindo ainda mais, né? Quando bocejamos em uma situação, é porque estamos desinteressados ou somos mal educados de não estar prestando atenção. Não é nada disso, é uma necessidade do organismo. O leão, ele não liga para bocejar, né? E para urrar, né? Coisas que também ajudam a se livrar do gás carbônico em excesso. O homem bebe mal, e eu não falo aqui de bebida alcoólica, nem de cigarro, nem de drogas, eu falo de água. O homem bebe mal água. Por quê? Às vezes estamos com sede, mas estamos fazendo um trabalho, deixamos para depois, né? E chega na hora da refeição ou do happy hour, nós vamos tomar muito mais do que seria necessário. Então, coitado do nosso rim, fica hora sem líquido, sem água. E tem hora que fica com muita água. E ele fica perdido nesse meio termo, e aí o que acontece? Ocorrem os depósitos de cálcio, de uratos, etc., formando os cálculos renais. O leão não quer nem saber. Por isso é que tem até a expressão, é hora de a onça beber água. Não é o leão, mas é a onça. Porque chegou naquela hora e vai beber. A gente vê outros animais, né? O gato, o cachorro, na hora ele vai procurar tomar água naquele momento. Até as pombas que ficam aí na rua, até às vezes são atropeladas, amassadas lá pelos carros, porque ela estava na hora de tomar água, ela vai lá e tem uma pocinha d'água no meio da rua e vai. O leão não liga para deixar para depois. Come ser humano, come mal. Eu não falo aqui colesterol, hidrocarbonetos em excesso, falo de sal. Os outros vocês já estão cansados de saber. Conta a lenda que tinha dois trogloditas lutando por um pedaço de carne na beira do mar, e a carne caiu no mar. Conta a lenda, então, que eles pegaram. O que venceu a luta foi lá, pegou a carne, comeu e falou: poxa, ficou melhor. Depois tem uma história também, lenda, de que pegou fogo numa floresta e morreram muitos leitões lá do mato, selvagens,
queimados, e como o pessoal não tinha o que comer, foram lá comer aquele resto que tinha de carne que não tinha queimado por inteiro, não tinha carbonizado. E falaram, poxa vida, ficou legal também, se a gente juntar o sal e tal, e aí virou o nosso churrasco. O leão, ele não come, ele não põe sal na comida, ele só come o necessário. Quando está satisfeito, ele não come mais do que precisava. 3-0 isso, pelas minhas contas, né? Para o leão. Anda mal. O ser humano anda mal porque ele é quadrúpede, na essência, né? E o que acontece? Quando o neném começa a se movimentar, ele, como é quadrúpede, ele engatinha. Existindo a questão de a imitação dos nenês, eles começam logo a querer ficar como os adultos em pé. Antes disso, ele engatinhando, o papai, vovô, a mamãe, chega lá, ó papai, ó mamãe, e o coitadinho lá, engatinhando, precisa erguer a cabeça para ver. Com isso, o que acontece? Forma a primeira curvatura do pescoço, que é a lordose cervical. E você pode ver que um animal não faz isso, né? Você chamando o cachorro de uma sacada assim, ele vai sentar para te olhar. Ele não vai erguer a cabeça, porque ele sabe que isso vai dar problema no futuro. Depois o nenê, copiando os adultos, começa a se escorar nas almofadas, no sofá e acaba se equilibrando nas patas traseiras. Com isso forma a segunda curvatura, que é a curvatura outra vez em C, que é a lordose sacral. Com isso nós ficamos com duas curvaturas e naturalmente tem que ter uma terceira para juntar as duas, que é a cifose torácica. Vejam, todos os animais só têm uma curvatura na coluna. Nós temos 3, para judiar bastante no futuro. Hoje em dia, a principal que tem nos dado problema, antigamente era a lombar, porque erguíamos muito peso. Com o passar do tempo, deixamos de fazer isso, ou erguemos muito menos peso hoje em dia, e ficou o quê? A cervical, por causa do sem vergonha do computador. Com isso, nós temos grandes problemas da coluna cervical. O leão, vê se ele fica sentado como nós, que é a pior posição para a coluna vertebral. Quando ele tem que descansar, ele se deita legalzinho. Faz um cachorrinho ficar andando em duas patas assim. Ele anda para ganhar um agrado lá, um petisco do treinador, mas logo que passa aquele petisco, ele volta ao normal. Só nós é que usamos essas posições maléficas para a nossa coluna. Por que o homem começou a se movimentar e a ficar de pé? Porque o nosso cérebro desenvolveu uma parte que não desenvolveu tanto nos animais, que é a parte da inteligência. Com o advento da inteligência, o homem tinha as necessidades iguais de um animal, o leão. Tinha a mesma necessidade. Ele precisava enxergar a caça e ele precisava enxergar os inimigos. Ele foi notando que se ele se escorasse nas rochas, ele, quando
os primeiros homens, né, os que estavam já desenvolvendo a inteligência, eles começaram a ver que se eles se escorassem na rocha, eles tinham um horizonte maior e eles conseguiam enxergar as caças mais longe, conseguiam enxergar os inimigos chegando mais precocemente. De tanto ficar nessa posição, eles fizeram como fez o Nenê lá. Ele acabou se equilibrando na pata traseira e conseguiu a ter mais essa preparação para a caça e para a luta. Não contente com isso, começou a querer correr cada vez mais, né? Como inventou a roda, depois inventou todos os sistemas de locomoção que temos hoje. Vejam, por exemplo, o automóvel, né? Mas veja como é negligente. Faz uma estrada negligente e incongruente, porque faz uma estrada que dá para andar quanto? 120 km por hora nas melhores estradas. E faz um carro que anda 160, 180. Então, não existe lógica, né? Mas ele gosta para ser o campeão da Fórmula 1. E com isso ele se torna negligente porque vai ter muitos acidentes. Outro dia vi uma disputa em que o pessoal passava de um prédio de 15 andares para o outro num cabo de aço equilibrando com uma vara. Pensei que já não existisse mais essa. E sem rede e sem cinto de segurança. Não é possível, né? Vê se o leão vai enfrentar ou vai caçar que seja uma presa que esteja na beira de um penhasco com o risco dele rolar lá no abismo. Ele vai aguentar a fome dele mais um pouco e vai esperar uma oportunidade mais segura para fazer isso. O homem, nem com multa, conseguimos que ele seja mais seguro. Outra coisa, ele não suporta esperar as coisas. Quando se para vamos supor que eu não seja negligente e estou aqui no carro com meu neto no banco de trás, com cadeirinha, simples, etc. e tal. Aí paro num semáforo e está no vermelho, por isso que eu parei. Porque foi uma invenção muito inteligente do homem. Vermelho, pare, amarelo, prepare-se para movimentar e verde, siga em frente. Quando é que o homem quer ultrapassar? Quando que ele quer atravessar? Nem no amarelo. No vermelho ele já está passando, né? Olha com o rabo dos olhos assim, ou então vê que o motoqueiro já está iniciando o movimento e ele já se joga de qualquer maneira. Mas vamos supor que eu seja Caxias e estou brincando lá. Fui prestar atenção no meu neto que estava no banco de trás e mudou o sinal de vermelho para verde. Quanto tempo vocês acham que vai aparecer uma buzinada? Existe estudos disso daí. 75 centésimos de segundo já tem a primeira buzinada. Você vê como o homem, além de tudo,
ainda provoca ruído, ele provoca irritação nos outros e nele próprio. Por isso que nós falamos que ele dirige mal, além de provocar acidentes, ainda não tem paciência com os outros. Faz coisas más. É o único animal que mata sem ser por necessidade de se alimentar ou de se defender. Mata para roubar, mata por ciúmes, mata por inveja e mata porque gosta. O homem tem um instinto de matar que é um negócio impressionante. Existem pessoas que se ligam à polícia só para poder ajudar a matar. Quando a mãe fala assim para uma criança: moleque, dá vontade de te matar, ela fala de verdade isso daí. Só não faz por dois motivos. Primeiro, que a gente não faz, não mata, por questão de legal. Vai ser preso. Segundo, por sabe que vai se arrepender. Se não fosse saber que vai se arrepender, existia muito mais morte do que o homem. Outra coisa má, é o único animal que se suicida. Dizem que se você fizer um círculo de fogo no escorpião, que ele se mata. Não é verdade. Ele se mata por desidratação, por queimadura mesmo do poder do fogo, e como ele se contrai, dá a impressão de que ele se inocula o veneno, mas não tem nada disso. Bom, gente, será que perdemos de 8-0 para o Leão? Não chega o 7-1 da Alemanha? Ou proponho que na nossa próximo encontro, se vocês quiserem, eu vou falar sobre algumas coisas boas, que hoje em dia nós não temos tanta notícia boa. Vamos ver que a gente não perdeu do Leão de 8-0. Vamos recuperar. Até lá então.